mulheres se recusaram a desistir, lutando por igualdade. Igualdade. Na luta contra a violência, por respeito e justiça. Justiça. O mundo precisa de consciência. 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 Toda mulher é especial e deve ser valorizada, ter sua independência, liberdade e ser respeitada. A mulher tem em suas mãos o poder da transformação. Estamos abrindo as Domingueiras de 2022. E nada mais importante nesses tempos do que marcar a presença da mulher e da diversidade. Sejam todos bem-vindos e temos a certeza de que as histórias que virão fará com que você se emocione e possa lembrar das mulheres mais importantes da nossa história e de sua vida. Contar histórias, todos podem contar, mas as mulheres podem transformar. Vem conosco! E não se esqueçam, vocês já poderão colocar aí em nossos comentários a hashtag Domingueira Viva. E deixe o comentário para as mulheres importantes da vida de cada um. Estamos esperando por vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal do Vive Deixe Viver, aproveita aí e deixe seu like e já se inscreva. Bora lá, deixa Bora lá. Bora lá! Existem mulheres de todas as cores, com várias histórias e muitas autores. Pra umas até uma história contei, pra outras apenas ouvi e passei. Existem mulheres que contam histórias na internet e no parque, na vida hospital. Pra toda a gente fazendo feliz, adultos, crianças vão pedindo bis. Mulheres lutadoras e equilibradas que contam histórias de guerra e de paz. E todas elas nos fazem feliz como você faz. Você é a contadora das nossas cidades, trazendo alegria e felicidade, de um faz de conta de um amor sem fim. Você é a contadora das nossas cidades, trazendo alegria e felicidade, de um faz de conta de um amor sem fim. Olá pessoal, eu sou Ana Cláudia, atuo no Hospital Helena Moura, em Recife, e hoje eu trouxe a história de Frida Kahlo, do autor Jonah Winter, da editora Kozak Naim. Hoje eu vim como Frida, vim trazer a história para vocês, a minha história. Eu nasci no México, na cidade de Coyoacán. Minha casa era azul, linda. Meu pai era pintor e também fotógrafo. Foi ele que me ensinou a pintar. Minha mãe vivia cansada. Sabe por quê? Porque ela tinha 6 filhas. Mesmo eu tendo tantas irmãs, eu não me sentia sozinha. Então, um dia, resolvi criar uma amiga imaginária. Coloquei o nome dela de Frida também. Um dia, eu me senti muito doente. Eu via algo de errado com a minha perna. Passei meses na cama, permaneci muito tempo. Então, diante dessa solidão que vivi, nem minha amiga imaginária conseguiria me alegrar. Foi então que aprendi a desenhar sozinha. E era esse desenho que me fazia me alegrar. Depois que eu me recuperei, eu continuei a desenhar. E foi assim que eu aprendi a pintar. Seguia a trajetória do meu pai. Ele retocava fotografias. Vocês sabiam que naquela época não existiam fotos coloridas? Então, ele pegava e pintava todas as fotos. E foi assim que eu aprendi com ele. Eu gostava de pintar tudo que eu via. Tinha uns microscópios. Tudo que eu conseguia ver pelo microscópio, eu pintava. Gostava muito de ver as coisas pequenininhas. Na escola, eu aprendi ciências, mas eu achava muito chata as aulas, pois aprendiam as coisas muito rápido. Então, passava horas, muito entediada. Um dia, aconteceu um acidente quando eu voltava para casa. No ônibus que eu estava,
um trólebus acertou e passei meses, quase morri. Todo mundo achava que eu não iria sobreviver ao acidente. Durante esse período que eu fiquei acamada, eu aprendi a pintar cada vez mais. Era a pintura que me fazia me alegrar. Virava minha imaginação um milagre. No hospital, foi a pintura que me salvou. Era com ela que eu tinha esperança. Então eu resolvi continuar. Pintava cada coisa que eu via. E lá no meu coração me alegrava com isso. Mesmo depois do acidente, nada seria do mesmo jeito. Não, meu corpo todo ficou marcado, mas nem isso me fez desistir. Eu me alegrava toda vez que eu pintava. Mesmo não conseguindo andar, mesmo sentindo dor, eu pintava. Sempre fazia isso. Nada me deixava parar e pintar. Eu comecei a pintar vários quadros com frases de agradecimento, como parecia milagres. Eles se chamavam esvotos, muito conhecidos no México. Esses quadros são como votos de preces aos doentes. Às vezes, são cenas que descrevem os acidentes e anjos que descem para socorrer os necessitados. Mesmo se sentindo doente, eu pintava. Fazia esvotos de mim mesma. Não era imitação. Não gostava de imitar ninguém. Era mesmo meu mesmo. Eram originais. Nos museus, vocês podem observar que tem pessoas que choram, que sorriem ou que ficam surpresos com as minhas obras. Parecem verdadeiros milagres. Eu consegui transformar a minha dor em beleza. Viva Frida, viva a vida! E é com essa história, a minha história, que eu termino por aqui. Obrigada a todos. Tchau, pessoal! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao projeto Domingueiras 2022 da Associação Viva e Deixe Viver. Eu sou Lúcia Sasaki, sou voluntária no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente de Guarulhos. E hoje farei o reconto da lenda da moça guerreira, que você pode encontrar neste livro Histórias de Antigamente, da Ruth Rocha. Vamos lá? Conta-se que há muitos anos atrás vivia uma moça chamada Dona Isabel, uma família onde havia seu velho pai, o barão, sua mãe e mais uma irmãzinha. Eles viviam muito felizes. E a Dona Isabel, para agradar o pai, que era um cavaleiro do rei, ela aprendeu todas as artes da guerra e frequentava até os torneios da sua província. Aí, algum tempo depois, estourou uma guerra e o rei convocou todos os filhos homens e todos os nobres para combater ao lado dele. O velho barão, já idoso, se lamentava junto com a esposa porque ele não poderia mais enviar seus filhos, ou ele mesmo, para a guerra e trazer glórias para sua família. A Dona Isabel chegou para ele e disse: não se preocupe não, pai, eu vou levar os nossos estandartes, nós vamos ter muita glória nessa família, porque eu lutarei no exército do rei. Obviamente o pai ficou desesperado: mas minha filha, você é uma mulher, não pode, mulheres não vão para a guerra. Não se preocupe, papai, irei disfarçado, ninguém me conhecerá. E ela foi para a guerra, combateu, eu devo até dizer que ela combateu melhor que muito homem por aí, viu? E ela foi tão bem nas batalhas, ela era conhecida como Dom João, e logo ela foi promovida a companheira do príncipe. Então, Dom João e o príncipe lutaram muitas batalhas juntos, viveram muitas aventuras, uma grande amizade surgiu entre os dois. Numa determinada situação na guerra, o príncipe ele foi muito ferido, ele precisou ser levado à sua tenda e ele só permitiu que Dom João cuidasse dele.
Então, naquela noite, o Dom João, né, olhando, né, o príncipe acordou e viu de relance os olhos de Dom João. Levou um choque. O que teria acontecido? O fato é que o príncipe estava muito ferido mesmo, ele precisou ser levado ao castelo e foi cuidado por sua família. Então, a sua mãe, a rainha, percebeu que ele estava se recuperando, mas que ele estava suspirando pelos cantos, muito entristecido, né? E a mãe perguntou: o que aconteceu, meu filho? Aí ele falou: minha mãe, os olhos de Dom João não são olhos de homem, não. E a mãe: mas meu filho, tanta paixão pelos olhos de um varão. Aí a mãe começou a pensar, né, mulher muito experiente, a rainha, né? Ela deu 3 conselhos para o seu filho, o príncipe. Primeiro conselho: filho, você leve o Dom João para os pomares. Se Dom João for direto nas macieiras, com certeza é mulher. Aí o príncipe ficou animado, né? Aí ele levou o Dom João para os pomares, mas o Dom João já estava assim meio, né, desconfiado, assim, né, que aconteceu de repente. E ela foi direto para os limoeiros. Pegou um limão, cortou e disse: isso aqui é fruta para varão. Imagina a decepção do príncipe, né? Mas a rainha deu um segundo conselho. E o príncipe correndo foi, né? Seguiu o conselho. Ela tinha dito para ele: olha, filho, leve o Dom João para a feira. Se Dom João for direto para as fitas, com certeza é mulher. Dito e feito, o príncipe levou Dom João para a feira, né? Mas Dom João já estava assim, né, meio desconfiada. E aí ela foi direto para a barraca que vendia armas e comprou uma adaga. E ainda falou lá pro príncipe: isso é que é arma para varão. O príncipe já ficou todo tristinho. Mas ainda tinha o terceiro conselho. A mamãe tinha dito: filho, fale para Dom João que você quer nadar no rio. Se Dom João não quiser se despir, com certeza é mulher. Esse o príncipe não conseguiu, né, concretizar, porque Dom João precisou ser chamado com urgência para a casa paterna, né? Logo depois, a guerra acabou, o príncipe voltou para o palácio do rei, mas continuou lá entristecido e suspirando pelos cantos. E aí a mãe, olhando a situação do filho, falou assim, pensou consigo próprio, né? Escreverei uma carta para Dom João. Se Dom João ler a carta, né, se comover com o sofrimento do meu filho e vier correndo visitá-lo, com certeza é mulher. E dito e feito, a rainha escreveu uma carta descrevendo os sofrimentos do príncipe, mandou para Dom João, né, agora Dona Isabel, leu a carta, comoveu-se com os sofrimentos do príncipe, porque ela também já estava assim, sentindo, né, muito apaixonado por ele, pegou o cavalo e se foi para a capital para ver o príncipe. Chegando perto do palácio, o príncipe estava na sacada, ela estava no cavalo, os dois se, né, entreolharam. E você já sabe o resto da história, né? Eles se encontraram, se reconheceram, casaram e foram felizes para sempre. E essa é a nossa história, espero que vocês gostem e até a próxima. Olá, eu sou Andréa Klug, voluntária e contadora de histórias da Associação Viva e Deixe Viver em Brasília. A princesa que foi educada como um homem, um conto indiano recontado por Regina Machado na obra O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias. No reino de Manapur, havia um rei que não tinha tido filhos homens, então educou sua única filha como um homem. A princesa Chitrangada não era nada bonita, muito pelo contrário. E tendo sido criada como um homem, virou uma excelente guerreira, mas cada vez mais embrutecida. O guerreiro Arjuna era um guerreiro muito famoso e muito valente. Chitrangada adorava ouvir suas histórias, ficava encantada com aquele guerreiro. Um dia, passeando pela floresta, ela viu um homem deitado e o espetou com a sua lança. Ele acordou assustado e disse: não adianta, eu não vou lutar numa mulher
por mais que ela se pareça com um homem. Eu vou viver 1 ano nesta floresta como um ermitão. A princesa perguntou: quem é você? Ele falou: sou Arjuna. Ela se apaixonou. Arjuna, o grande guerreiro. E ele disse mais uma vez que não iria lutar com ela, por mais que ela tivesse aparência de homem. Chitrangada ficou arrasada. Correu para casa, pegou um sari dourado, as joias da sua mãe e se olhou no espelho. Ficou mais arrasada. Eu sou feia, muito feia. A sua ama, vendo aquela cena, orientou a princesa que fosse para a Gruta dos Amores, lá na entrada da floresta, e pedisse para ser linda, muito linda, por pelo menos 1 ano que fosse. A princesa fez o que a ama disse. Lá na gruta, ela adormeceu. Quando acordou, estava linda. Suas mãos eram brancas como a de uma princesa. Sua voz era suave. Seu rosto era lindo. Ela correu para a floresta para encontrar a Arjuna. Quando os dois se encontraram, ficaram apaixonados. Chitrangada disse a Arjuna que se chamava Jaya, e com ele passou a viver na floresta. Mas o tempo para? Não para. E a princesa sabia que o dia ia chegar. Ela precisava voltar a ser Chitrangada. Quando esse dia chegou, Arjuna acordou e não encontrou Jaya ao seu lado. Levantou e olhou fora da gruta, viu uma multidão de homens procurando pela princesa Chitrangada. Ele quis saber do que se tratava e disse: eu moro aqui com a minha esposa, Jaya. De repente, os guerreiros olharam e viram a princesa Chitrangada. Chitrangada! Arjuna olhou. Quem é você? Onde está Jaya? E a princesa respondeu: ela continua viva dentro do meu coração. Pegou um cavalo, vestiu suas roupas de homem e foi combater com os seus guerreiros. Arjuna reconheceu na hora a mulher que o havia espetado com uma lança 1 ano antes. Montou no cavalo e foi guerrear junto com Chitrangada. Eles ganharam a batalha, lógico. O povo ficou muito feliz e os dois voltaram para a floresta, onde tinham vivido por 1 ano. Arjuna, então, olhou nos olhos de Chitrangada e viu o olhar negro e encantado de Jaya. Arjuna olhou para ela, pegou a sua mão e foi levando Chitrangada para a floresta. Chitrangada então falou: o que resta em mim da mulher que viveu aqui com você durante 1 ano está no nome de Jaya, que significa vitória. Assim, ela já nem era mais tão feia. Olá, eu sou Ana Cristina, contadora de histórias da Associação Vive e Deixe Viver. Hoje eu trago a história baseada no texto de Ruth Rocha, Mulheres de Coragem. Conta-se que na Alemanha, há muitos e muitos anos atrás, acontecia uma guerra que já durava muitos anos entre o imperador Conrado III e o rei Uelfo VI. Quando eles estavam indo em direção ao castelo para invadir, os moradores daquele castelo, percebendo essa aproximação e essa movimentação, pegaram suas carroças, seus carros de boi e até mesmo a pé e fugiram, deixando apenas os soldados e os cavaleiros e suas mulheres que não quiseram abandoná-los. Ninguém sabe o que aconteceu naquela noite, mas de manhã bem cedo, nos primeiros raios de sol, um grupo de mulheres se dirigiu ao acampamento do imperador. Ao encontrarem o primeiro sentinela, elas pediram para falar com Conrado. Imediatamente, ele as recebeu, intrigado com a valentia daquelas mulheres. Elas foram pedir e confirmar se ele permitiria que elas levassem o que era de mais precioso para elas
e que nada lhes acontecesse. Ele lhe disse: palavra de rei não volta atrás. E assim, diante disso, elas retornaram ao castelo para poder executar o seu plano. Logo depois, começaram a sair mulheres andando com muita dificuldade, com casacos pesados de viagem, carregando em seus ombros o que havia de mais precioso. E passando por entre os soldados inimigos, eles olhavam para o chefe, atônitos, mas Conrado manteve-se sem mudar a sua ordem. Elas carregavam seus maridos nos ombros, passando pela tropa inimiga. E assim, naquele mesmo local, Conrado e o elfo se encontraram e fizeram a paz. E contam que as pessoas retornaram para suas casas e viveram bem, felizes, esquecendo por um tempo que havia guerra. E assim, nossa história chega ao fim. Quer aprender a contar histórias como os contadores que estão vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Cultura, educação e saúde são os eixos de atuação da Viva e Deixe Viver. Para que nosso trabalho tenha continuidade, precisamos do seu apoio. Acesse o QR Code e faça sua colaboração. O Bisbilhoteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos. Tudo isso você encontra no www.bisbilhotecaviva.org.br. A Domingueira é seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão Coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer a higiene das mãos. O estímulo à leitura e a promoção da cultura são capazes de aprimorar as relações humanas. Você pode fazer parte dessa construção participando da campanha 1 milhão de amigos. Com apenas R$10, você contribui para a sustentabilidade dos projetos da Viva e Deixe Viver. Faça sua parte e convide seus amigos. Eu conto. Não, quem conta sou Não, eu. eu conto. Eu vou contar. Eu Eu vou contar aqui. Eu conto. Não, pera, deixa eu contar. Calma, vamos contar. Ah, pera, pensando bem, nós contamos. Bem legal. Era uma vez. Era uma vez Uma menina. uma professora, uma mãe, Um pai. uma fada, uma bruxa, E uma princesa. uma médica, uma enfermeira, Uma cientista. uma cozinheira, uma dentista, Mulheres festeiras. esquecidas, comilonas, Mas muito brilhantes. atrapalhadas, e brincalhonas, Simpáticas. perfumadas, tristes, Bonitas. fortes, magras. E bagunceiras. você e eu, juntas, dia a dia, escrevendo uma linda história de consciência e muito amor. E agora, vamos continuar nossa domingueira, mostrando mais histórias dessas que estão sendo contadas, cada uma melhor que outra. É com vocês agora. Olá, eu sou Simone de Lima Primo, contadora de histórias e fazedora do Viva e Deixe Viver aqui de Marília.
E hoje eu vou contar para vocês uma história que é uma história de tradição oral, ou seja, não tem um autor. Você pode encontrá-la em várias culturas, com diferentes nomes, mas com o mesmo enredo. Vamos lá? Era uma vez um rei sábio, bondoso e muito preocupado, atencioso com o seu reino. A partir de um determinado momento, os súditos notaram que o rei andava muito estranho. Ele vivia de lá para cá, repetindo sempre a mesma frase. Se eu tivesse a resposta certa, se eu tivesse a resposta certa, se eu tivesse a resposta certa, se eu tivesse a resposta certa. Mas nunca terminava de falar nada. A partir de um determinado momento, ele chamou os seus ministros, os seus sábios, e fazia audiências particulares com cada um deles e fazia sempre 3 perguntas. Mas ao fim de um tempo, ninguém conseguia responder as perguntas do rei. E ele ficou mais desesperado. Ele falava assim: se eu tiver a resposta certa, se eu tiver a resposta certa, o meu reino estará salvo. Se eu tiver a resposta certa, se eu tiver a resposta certa, o meu reino estará salvo. Mas não tinha a resposta. Então ele mandou que fossem por todo o reino, convocando pessoas que fossem boas de responder perguntas e marcassem audiências com o rei. Foram várias audiências marcadas, mas ninguém conseguiu responder as perguntas. Até que um dia, uma moça que morava lá num vilarejo bem longe, ouviu falar dessa questão, que o rei queria que pessoas respondessem umas tais perguntas. E a moça disse ao pai: pai, amanhã irei até o palácio ter uma audiência com o rei. Tenho certeza que poderei responder as 3 perguntas. E o pai disse: minha filha, que bobagem! Os sábios não souberam responder, como nós, você, uma camponesa, vai responder. Ela falou: pode deixar, pai. E ela foi até o palácio. O rei estava tão desesperado, que ele disse à moça: ai, mais uma entrevista. Eu espero que você realmente possa me ajudar. Vou contar para você o segredo que eu não contei para ninguém. Aqui neste palácio, num jardim, mora um monstro que está ameaçando tomar conta do palácio e tomar conta de todo o reino se eu não responder daqui a 3 dias as perguntas que ele me faz. E ele já me deu 3 anos e ninguém conseguiu responder nada. E a moça disse: majestade, não percamos tempo. Quais são os enigmas? Ele falou: primeiro enigma, ele quer saber quantas estrelas há no céu. Segundo, ele falou: existe um irmão branco e uma irmã preta. Todo dia, ao amanhecer, o irmão mata a irmã. E todo dia, ao anoitecer, a irmã mata o irmão. Quem são? E todo dia isso se repete. E a terceira pergunta é a mais difícil de todas. Ele quer saber o que é maior que Deus, o que é pior que o diabo, o que é que gente morta come e o que é que, se gente viva comer, morre. A moça deu um sorriso e falou: calma, majestade. Falou: minha filha, não é momento de calma, não é momento de sorrir, nós estamos num problema grave. Ela falou: vou responder as 3 perguntas para o senhor. A primeira pergunta: quantas estrelas há no céu? O senhor vai responder para o monstro: há tantas estrelas no céu quantos fios de cabelo na sua cabeça, seu monstro. E se você duvida, eu posso arrancar um por um dos seus fios e contar. O rei, naquela situação, conseguiu dar um leve sorriso. A segunda, majestade, é o sol e a lua. O sol, todo dia, quando ele nasce, a lua fica ofuscada. E toda anoitecer, o sol some e a lua é quem ilumina. É o irmão e a irmã. O rei já começou a sentir uma ponta de alívio. E, finalmente, majestade, essa última questão é muito fácil. Ela é nada. Como nada, minha filha, é uma questão importantíssima. Não, majestade, nada é a pergunta. O que é maior que Deus? Nada. O que é pior que o diabo? Nada. O que é que gente morta come? Nada. E o que é que, se gente viva comer, morre? Nada.
Ai, o rei deu um abraço na moça, perdeu até assim, o decoro real, que não pode, o protocolo, porque ele ficou tão feliz, porque o reino estava finalmente salvo daquele monstro horroroso. Depois que acabou aquela euforia, o rei perguntou para a moça: você sabe o que eu estou pensando agora? A moça sorriu e disse: não sei, mas eu gostaria que o senhor estivesse pensando em me convidar para ser a sua esposa. O rei sorriu e falou: exatamente isso. E fizeram um casamento maravilhoso que durou 3 dias e 3 noites para comemorar que o reino foi livre do monstro que estava ameaçando e que o rei conseguiu uma rainha tão inteligente, ou mais inteligente que o próprio rei, que reinou com ele, governando com sabedoria, amor e gentileza. Entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Olá, eu sou a Aline, contadora de histórias do Vive e Deixe Viver de Porto Alegre. Hoje eu vou contar a história A Pior Princesa do Mundo. Era uma vez uma princesa que vivia sozinha. Uma princesa de nome Soninha. Um dia, disse ela, meu príncipe vai chegar, mas como ele demora? Por onde andará? Já esperei 1000 anos a fio, meu coração já está vazio. Eu li contos de fadas, sei como eles são. Minhas longas tranças um dia chegarão ao chão. Eu só queria mesmo um namorado, poder viajar e mudar de penteado. Então, quando Soninha estava a ponto de se irritar, seu príncipe chegou, vindo lhe salvar. Princesa linda, docinho de coco, eu vim tirar você deste sufoco. Será que ela vai gostar? Lutei pra valer, por toda parte assustei. Ao erguer a minha espada, parecia até um rei. Derrotei todo mundo que cruzou o meu caminho. Legal, disse ela. Agora vamos, gatinho. Só mesmo um beijo de amor para acabar com isso. Já estava na hora de pôr fim a esse feitiço. Eles partiram um cavalo pela estrada. Eba! Vibrou Soninha. Fui enfim libertada. Agora sim meu plano deu certo. Mas até que então, ali perto... Pra onde está me levando, meu amor? Ao meu castelo, minha flor. Pombinha linda, amada e preciosa, viveremos os dois numa cobertura fabulosa. Mas, príncipe, eu quero sair por aí, fazer minhas coisas divertidas, me distrair, disse a Soninha. É impossível, Vossa Alteza! O que você aprendeu na escola de princesa? Eu uso armadura, você usa vestido. Escolha um, o seu armário está todo colorido. Soninha, em sua torre, começou a reclamar. Meu príncipe é um pateta. Onde é que eu fui me enfiar? Então, ela espiou lá no alto e, de repente, Soninha viu um dragão com um olhar reluzente.
Soninha não teve medo daquele dragão, aquele cara de mal. Em vez disso, pensou em uma coisa genial. Ei, ei, ei! Gritou ela. Você aí mesmo, boca de brasa. Vamos tomar um chazinho lá em casa? Claro, disse o dragão, no mesmo instante. Estou aborrecido. Aquele príncipe é irritante. Um idiota! Arfou o dragão. Esse príncipe tem que aprender uma lição. Então, um perfume monstrengo ele cheirou. E, com um espirro daqueles, tudo voou. Princesa Soninha, quanta revolta! O príncipe todo emburrado estava de volta. Por que seu vestido está todo imundo? Você é a pior princesa do mundo. Aliás, Soninha, uma pergunta antes do fim. O que faz esse dragão no meu jardim? Eu sou a pior princesa do mundo, de fato. Meu cabelo precisa urgente de um trato. Ficou todo destruído, mas eu nem ligo. Prefiro viajar com o meu amigo. O dragão soltou uma baforrada pela venta e incendiou aquela armadura nojenta. Daquele dia em diante, Soninha estava pronta. Os dois rodaram o mundo de ponta a ponta. Ela e seu dragão sempre à procura de uma nova e incrível aventura. Soninha disse, servindo chá para o dragão: "Nós somos um time, campeão!" E eles começaram a brincar depois e viveram felizes apenas os dois. Olá, meu nome é Gilmar Siqueira Barreto, sou contador de histórias, atuo como voluntário no Hospital Getúlio Vargas Filho, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O poema que irei ler é um cordel de autoria de Braulio Bessa Uchoa, poeta e cordelista de Alto Santo, no Ceará. Poesia à mulher. Que todo dia seja dia de você ser bem tratada. Que a peleja da vida lhe faça encorajada. Que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada. De ser 1000 em uma só, ser talvez reinventada. De ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Que todo dia, seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixe embriagada. E no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia, mulher, de você ter a boca beijada. Que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor, só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de você ser paparicada, de ter o mundo aos teus pés para você ser bajulada. E que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de você ser admirada, pela força, pela garra, pela coragem estampada. De ser verdadeira e justa mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma mais aliviada. Mas, se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada e de caminhar do teu jeito, discreto ou com rebolado, de mini saia ou de burca, e não ser assediado. Que todo dia seja dia de você ser ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia, seja dia de você não ter a voz calada,
E se alguém ousar calar, que essa voz, a sua voz, seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. Alô, Rede Viva! De Santos para todo mundo através da internet. Um conto da tradição. No 3 você acompanha comigo e diz era uma vez. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez um homem que queria ser muito inteligente. E ele fazia o que era possível. Ele lia, ele estudava, ele observava, mas nunca era o bastante. Então um dia aconteceu com ele o que acontece nas histórias. Ele encontrou um gênio. Fum! Um gênio? Eu tenho direito a 3 pedidos? Não, eu já sei o que eu quero. Eu quero ser muito inteligente. Fum! Então, o homem, depois desse clarão, ele começa a ver, a ouvir e a sentir o mundo de forma diferente. E maravilhado com tanto conhecimento, ele sai para caminhar e 3 horas depois ele volta e diz assim, seu gênio, assim, melhorou muito, é verdade, claro, mas ainda não é suficiente. Eu queria ser mais sábio, mais inteligente. Não existe uma maneira de eu me tornar mais inteligente? O gênio diz, sim, segundo deseje. Fum! Aí foi diferente. Aí antes aquilo que não fazia sentido para o homem começou a ficar claro. O mundo foi descortinado da frente dos seus olhos. Ele sai encantado e caminha durante 17 horas. 17 horas depois ele volta para o gênio e diz, parece que eu sou ingrato, insatisfeito, mal agradecido. Não é nada disso. Melhorou demais. Mas existem coisas que eu ainda não sou capaz de compreender. Não existe uma maneira definitiva de eu me tornar mais inteligente. O gênio diz, sim, terceiro desejo, fum! E transforma o homem numa mulher. A homenagem da Viva e Deixe Viver, especialmente da praça aqui de Santos, a todas as mulheres de coração que conseguem fazer diversas atividades ao mesmo tempo, que conseguem ser observadoras, que conseguem assumir diversos papéis de namorada, de filha, de mãe, de mulher, de esposa. Todo dia é dia da mulher, mas especialmente na domingueira de hoje fica o nosso reconhecimento, a nossa gratidão que vem do coração. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram? Foi legal, né? Que bacana que foi essa domingueira. Quanta história boa, quanta gente bonita escrevendo. Os comentários são muito importantes. E cada um que chegou aqui, tudo bem anotadinho, muito legal. Tão bom que nós estamos contando com a presença de todos vocês na próxima domingueira, ok? É isso aí. E para encerrar essa domingueira, mulher, não somos frágeis. Força e dedicação. É diversidade, amor, determinação. Não há violência, não há desigualdade. Parabéns, mulher, hoje e em toda a eternidade. Parabéns a todas as mulheres da Viva e Deixe Viver. Você é a contadora de nossa cidade, trazendo alegria e felicidade, de um faz de conta de um amor sem fim. Você é a contadora de nossa cidade, trazendo alegria e felicidade, de um faz de conta de um amor sem fim.